Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 11, capítulo 119. No continente central, as forças de elite naturalmente não estavam dispostas a ceder seus próprios interesses e dividir as 5 regiões igualmente. Parecia simples. As outras 4 regiões ganhariam benefícios tremendos, mas e quanto ao continente central? Era precisamente por ser o centro do céu e da terra e deter a sorte das 5 regiões que tantos poderosos podiam emergir e se manter firmes no grande mundo. Este assunto foi naturalmente rejeitado por todas as forças do continente central. Embora Su Shen tivesse passado por reencarnações nas outras 4 regiões, nesta vida, como chefe da família Wang, ele naturalmente não poderia concordar com tal pedido. A reunião terminou de forma infeliz. Naquele momento, o domínio do mistério celestial estava à beira de uma tempestade. Retenham os poderosos das 4 regiões. As figuras imponentes do Palácio Imperial do continente central emitiram uma ordem. As potências de muitas forças interceptaram as forças das 4 regiões que batiam em retirada. Como já haviam rasgado todas as aparências de cordialidade, o Palácio Imperial do continente central foi muito decisivo. Nas profundezas do continente central, uma potência suprema chegou a agir pessoalmente, tentando matar o velho santo da região norte para intimidar o mistério celestial. No momento em que o velho santo da região norte estava entre a vida e a morte, bordas douradas surgiram subitamente no céu, como uma pintura abrangendo o tempo e o espaço. Imediatamente depois, uma imagem em preto e dourado refletiu-se no reino do vazio. Um homem alto de cabelos longos erguia-se orgulhosamente acima do firmamento, com milhares de reinos divinos surgindo atrás dele. Deuses antigos emergiram, adornados com padrões sagrados e luz, como senhores divinos supremos que tivessem saído das lendas. Aquela aura aterrorizante parecia capaz de esmagar o continente central. Nesse instante, uma figura imponente também emergiu das profundezas do Palácio Imperial, cercada por incontáveis rios de estrelas. Aquele rosto antigo olhou para o homem que aparecia. Você finalmente retornou. Su Shen olhou para aquelas 2 figuras, e 2 palavras surgiram em sua mente. Quase Imperador. Essas 2 figuras aterrorizantes eram, na verdade, os lendários poderosos de nível Quase Imperador, algo de arrepiar os cabelos. Não era de admirar que as 4 regiões tivessem a confiança para desafiar o continente central. Nesta era, um Quase Imperador realmente havia surgido. Sentindo a aura familiar do homem que apareceu de repente, um nome veio à tona na mente de Su Shen. Li Shenhua, o antigo ancestral da família Li. Muito tempo havia se passado, tanto que Su Shen tinha apenas uma vaga impressão dele. Ele viera de um pequeno canto do mundo, mas fora capaz de criar uma técnica de cultivo aterrorizante como a escritura imperial de choque do mundo. Ao longo de várias vidas, Su Shen nunca ouvirá falar do paradeiro de Li Shenhua, nem se sabia se ele estava vivo ou morto. Afinal, este mundo nunca careceu de gênios espantosos. Agora parecia que Li Shenhua não apenas não morrera, como fugira para longe no espaço estelar, tornando-se um dos prodígios de elite. Li Shenhua disse indiferente: a era do continente central está prestes a terminar. Esta é uma tendência irreversível do grande mundo. O velho quase imperador do Palácio Imperial não pensava assim e riu calorosamente. Errado. A era do meu continente central está apenas começando. Os 2 poderosos de nível quase imperador colidiram, e as trajetórias do Sol e da Lua nos céus e na Terra foram deslocadas pelas 2 forças terríveis, causando a anomalia do Sol e da Lua aparecendo juntos. Su Shen assistiu ao grupo da região leste partir, compreendendo em seu coração que na próxima vez que se encontrassem, já seriam inimigos mortais. Li Shenhua travou batalha com o velho quase imperador do Palácio Imperial e depois retirou-se ileso. No entanto, esta grande batalha estava apenas começando. O continente central também sabia que as outras 4 regiões tinham um quase imperador supervisionando-as e certamente não deixariam o assunto de lado. O continente central formou a Aliança do Continente Central, liderada pelo Palácio Imperial, e as 4 regiões formaram a Aliança das 4 regiões, iniciando uma guerra sem precedentes. Esta guerra durou 100 anos, com poderosos emergindo continuamente das profundezas do espaço estelar para retornar ao domínio do mistério celestial e participar do conflito. Cordilheiras foram quebradas e mares virados, com cada vez mais poderosos morrendo de formas não naturais. O lugar que Su Shen liderou a família Wang para defender chamava-se Cidade Antiga do Deus do Submundo. Ele sorriu amargamente em seu coração. Embora as 4 regiões fossem muito inferiores ao continente central, elas ainda tinham seus fundamentos. Aquelas velhas antiguidades seladas emergiram uma após a outra, provavelmente tendo recebido a notícia de que a vida do imperador estava chegando ao fim. O tumulto das trevas estava prestes a chegar, e eles não tinham escolha a não ser tomar a sorte do continente central a qualquer custo para garantir um lugar firme no grande mundo. Caso contrário, se as zonas proibidas espalhadas por vários lugares entrassem em erupção e não houvesse poderosos suficientes, ninguém sabia quantas linhagens de Dao enfrentariam a destruição. As 4 regiões atacaram o continente central. Entretanto, esta batalha durou 100 anos e só terminou com a chegada de uma pessoa. O decreto do grande imperador. O continente central do domínio do mistério celestial deverá cortar sua sorte pela metade e distribuí-la entre as 4 regiões. O conflito dos 5 domínios profundos celestiais cessará aqui. Uma figura familiar apareceu acima do domínio do mistério celestial. A aura poderosa pressionou todos os seres vivos do domínio, tornando-os incapazes de erguer a cabeça. Até o ancestral do Palácio Imperial e o antigo Li Shenhua não tiveram escolha senão curvar-se respeitosamente. Obedecemos respeitosamente ao comando do imperador. O imperador Fang Bubai segurava o decreto imperial. Mesmo um grande imperador idoso e prestes a falecer não era alguém que a multidão pudesse desafiar. Espero que todos compreendam o comando do imperador. O imperador Fang Bubai olhou friamente para todos. Esta batalha envolveu até as profundezas da Estrada Antiga, e incontáveis prodígios morreram no conflito. O imperador Fang Bubai também não esperava que essas pessoas fossem tão audaciosas. Se ele não tivesse se tornado discípulo do imperador e não fosse uma pessoa do domínio do mistério celestial, o que viria poderia não ter sido apenas um decreto imperial. Diante daquele decreto do grande imperador, não importa quais rancores guardassem, todos os seres vivos do domínio do mistério celestial só podiam curvar-se em adoração.
adoração. Mesmo que as forças do continente central estivessem relutantes, tiveram que quebrar obedientemente suas veias espirituais, dividir sua sorte e dar metade às outras 4 regiões. Este era o poder de dissuasão do grande imperador contemporâneo. Um único decreto suprimia o universo. Nenhuma raça no mundo ousava desobedecer. Com o fim do conflito das 5 regiões, Su Shen sentiu claramente que o Qi de origem do continente central havia diminuído grandemente, e até romper níveis tornou-se muito mais difícil. Era provável que muitas forças declinassem subsequentemente. O tempo voou. 500 anos se passaram. Su Shen ainda servia como chefe da família Wang. Subitamente, neste dia, Su Shen sentiu um lamento repentino em seu coração, como se o universo estivesse chorando sangue. A vida do grande imperador chegou ao fim. O corpo de Su Shen voou para fora do domínio do mistério celestial. Naquele momento, ele viu incontáveis pessoas como ele voando de seus respectivos grandes domínios e céus, chegando ao espaço estelar. Havia incontáveis pontos de luz, cada um sendo pelo menos um santo, abrangendo galáxias infinitas. Ao final, havia uma figura murcha, sentada de pernas cruzadas no penhasco infinito do Dao, com Qi sangue fracos e cabelos brancos. Aquele imperador invencível não era mais invencível, e o Dao que suprimia todos os seres vivos também chegará ao fim. Grande Imperador Yan Yuashen. Su Shen conhecia o título deste imperador. Do fim da Era Antiga até agora, 33 imperadores apareceram no total. O grande imperador Yan Yuashen era um imperador contemporâneo, mas entre os 33, ele só poderia ser considerado mediano. Depois que se tornou imperador, ele não se dedicou a pacificar as zonas proibidas, como outros grandes imperadores cujas conquistas cobriram as eras. Nem se aliou ao mal para tratar os seres vivos como gado, como aqueles grandes imperadores que se degradaram. Su Shen sentiu vagamente que havia figuras aterrorizantes nos céus e na terra, uma após a outra, cobiçando secretamente este grande imperador envelhecido, esperando o momento de sua morte. Bum! O universo inteiro pareceu ter algo estilhaçado. Milhares de santos curvaram-se de longe naquela direção, despedindo-nos respeitosamente do grande imperador. Capítulo 120. Enquanto incontáveis despedidas ecoavam pelos domínios estelares, era como se uma caixa de Pandora tivesse sido aberta. O poder do grande imperador transformou-se em miríades de pontos de luz, dispersando-se por inúmeros domínios. As leis do céu e da terra nesses domínios tornaram-se mais completas, e o Qi de origem cresceu mais denso. Aquele velho Yan Yuashen finalmente está morto. Um mundo antigo manifestou-se. Acima do vasto oceano formado por rios de estrelas convergentes, uma montanha impossivelmente alta emergiu, elevando-se sobre incontáveis domínios estelares. Uma figura saiu dela, esmagando um domínio com uma das mãos. Inumeráveis seres nem sequer soltaram um grito, sendo engolidos diretamente por sua boca aberta, levando à morte trágica de centenas de milhões de trilhões de vidas. Mar de miríades de estrelas, montanha antiga Azur, uma antiga potência suprema, após a morte do grande imperador Yan Yuashen, emergiu impacientemente. A figura divina e demoníaca chegou à área onde o grande imperador Yan Yuashen sentara em meditação. Diante de seus muitos inimigos formidáveis que tentaram impedi-lo, ele zombou. Yan Yuashen, aquele velho, não teve coragem de invadir a montanha antiga Azur, mas queria durar mais que eu. Que ideia tola e ingênua! 5 quase imperadores voaram do campo de Dao do grande imperador Yan Yuashen, gritando severamente, embora o grande imperador tenha partido. Ele não é alguém que um desprezível como você possa insultar. O céu estelar agitou-se, com flutuações aterrorizantes atravessando incontáveis anos-luz. Quase imperadores sangraram e armas imperiais do caminho extremo reviveram. Tal cena fez com que cada vez mais zonas proibidas se tornassem turbulentas. Dentro do domínio do mistério celestial, zonas proibidas terríveis também reviveram, e seres poderosos emergiram um após o outro. Neste momento, o velho quase imperador do Palácio Imperial e Li Shenhua deixaram de lado suas queixas e enfrentaram juntos os seres aterrorizantes que reviviam dentro do domínio do mistério celestial. Su Shen também retornou à família Wang. Com as grandes mudanças no domínio, como chefe da família, ele naturalmente tinha que gerir os assuntos familiares. Os seres que emergiam das zonas proibidas possuíam habilidades terríveis, capazes de corroer as mentes dos artistas marciais externos, transformando-os lentamente em loucos como eles mesmos. Esta grande batalha não era apenas contra aquelas existências antigas, mas também contra forças desconhecidas, e até contra antigos conhecidos. Um ano depois, o antigo campo de Dao do grande imperador Yan Yuashen gradualmente não conseguiu mais resistir. Quase todos os discípulos do imperador haviam morrido, e o glorioso campo estava em ruínas. Mais e mais antigas potências emergiram de suas respectivas zonas proibidas. Após confirmarem a morte do grande imperador Yan Yuashen, eles não desistiriam da chance de se banquetear com o corpo imperial, assim como com a escritura imperial deixada por ele, que também era um tesouro. Finalmente, sob o assalto de 3 existências incrivelmente poderosas, a arma imperial do caminho extremo estilhaçou-se, e apenas uma pessoa restou em todo o campo de Dao. O imperador Fang Bubai havia rompido para quase imperador, mas diante dos 3 poderosos ex-imperadores, ele sentiu uma profunda impotência. Apenas me dei mais 1000 anos. Se eu tivesse apenas mais 1000 anos, não seria este o resultado. O corpo do imperador Fang Bubai foi explodido repetidas vezes, o sangue espalhou-se pelo espaço estelar, mas ele estava profundamente impotente. Parem com isso. Vocês já foram grandes imperadores reverenciados por todos os seres. Por que caíram em tal estado? Um rugido furioso ecoou de um grande domínio, e uma figura antiga apareceu. Este também era um velho quase imperador cujo Qi e sangue estavam em declínio, segurando uma arma imperial do caminho extremo totalmente revivida, vindo apoiar o campo de Dao do grande imperador Yan Yuashen, querendo preservar o último resquício de dignidade para este imperador. Na direção do domínio do mistério celestial, Li Shenhua e o velho quase imperador do Palácio Imperial das 9 Luzes suprimiram juntos uma zona proibida, e um antigo ser quase imperador foi massacrado. Velho, empreste-me a arma imperial do caminho extremo. Li Shenhua olhou para o velho quase imperador, seu tom calmo.
O velho quase imperador do Palácio Imperial das Nove Luzes assustou-se. Ele olhou profundamente para Li Shenhua. Aquele não é o lugar para onde você deve ir. Você ainda é jovem. Meus velhos ossos não têm muito tempo restante, então deixe-me ir. Li Shenhua estava sem expressão, seu tom inabalável. Você, velho, é fraco demais. A arma imperial do caminho extremo é desperdiçada em suas mãos. Deixe-me ir. Pelo menos posso conter, ou até matar um supremo. O velho quase imperador do Palácio Imperial das Nove Luzes suspirou, retirou a arma imperial do caminho extremo de seu palácio e entregou-a generosamente a Li Shenhua, embora os dois fossem inimigos há pouco tempo. Que esta arma imperial do caminho extremo, nesta era, libere seu brilho final e faça jus ao prestígio do antigo imperador. O velho quase imperador não contestou as palavras de Li Shenhua. Li Shenhua era muito mais forte que ele. Segurando a arma imperial, ele poderia ser capaz de lutar até a morte contra um supremo, o que seria um karma imenso para o céu, a terra e todos os seres vivos. Li Shenhua deixou o domínio do mistério celestial com a arma imperial, dirigindo-se às profundezas do universo. Uma vez que esses supremos devorassem com sucesso um corpo imperial e recuperassem parte de seu poder, as consequências seriam inimagináveis. Neste momento, na direção da região oeste, uma figura completamente pálida e divina abriu os olhos e olhou com alegria para as profundezas do espaço estelar. A arma imperial do caminho extremo se foi. Sem aquela maldita obstrução do Palácio Imperial das Nove Luzes, quem pode me impedir de me tornar imperador nesta geração? Com um único suspiro, o céu e a terra oscilaram, transformando-se em caos. Uma existência antiga, à espreita nas sombras, aguardava o momento de reinar sobre o mundo. Pouco tempo depois, o universo tremeu novamente, e mais 3 supremos de zonas proibidas emergiram. 6 supremos apareceram em uma única era. Todos os seres desesperaram-se. O campo de Dao do grande imperador Yan Yuashen estava estilhaçado. Mesmo com quase imperadores segurando armas imperiais, tudo parecia fútil sob a opressão de 6 supremos. Os 6 supremos olharam avidamente para o corpo imperial. Eles discutiram a divisão da cabeça, braços, pernas e torso do grande imperador Yan Yuashen. Justo quando um supremo estava prestes a agir, o grande imperador Yan Yuashen, que se pensava estar morto, abriu subitamente os olhos. Antes que aquele supremo pudesse reagir, ele estilhaçou diretamente o seu corpo. O supremo ainda tentou reconstruir-se, mas o grande imperador Yan Yuashen, com uma das mãos, formou um selo antigo, não dando chance de reação, e apagou sua marca existente no céu e na terra. Você não morreu? Os outros 5 supremos, vendo isso, ficaram absolutamente horrorizados. O Dao Supremo nas profundezas do universo floresceu mais uma vez, uma aura inigualável perfurando o cosmos, fazendo com que bilhões de trilhões de seres se submetessem. O grande imperador Yan Yuashen estava vivo? Yan Yuashen, como você é cruel! Você fingiu a morte, assistindo seus discípulos e discípulos de terceira geração serem massacrados por nós, apenas para nos fazer baixar a guarda. Um dos antigos supremos gritou, o coração cheio de medo. Escrituras densas surgiram ao redor, do tamanho de estrelas, como gotas de chuva, caindo nas profundezas do universo e formando uma gaiola. O grande imperador Yan Yuashen falou, sua voz antiga reverberando por todo o universo. Para matar todos vocês, as mortes deles valeram a pena. Os 5 supremos, vendo sua retirada bloqueada, sentiram uma tristeza profunda. Yan Yuashen, esse tipo, ele nunca lutou contra nenhuma zona proibida em sua vida. Acontece que ele estava esperando por este momento. Nós o subestimamos. No entanto, se você acha que pode matar todos nós sozinho, é muito ingênuo. Matem. Se pudermos devorar um grande imperador vivo, isso poderá repor completamente o Qi e o sangue perdidos em uma grande batalha. Os 5 supremos explodiram com seu poder mais terrível, e seus antigos Daos reapareceram neste céu e terra. Capítulo 121. Su Shen olhou para as profundezas do universo, onde uma aura de abalar os céus irrompeu, sinalizando uma batalha sem precedentes. Este é o poder de um grande imperador. O couro cabeludo de Su Shen formigou. Mesmo após se tornar um santo e testemunhar batalhas entre quase imperadores, diante deste poder aterrorizante, santos e quase imperadores pareciam não ser diferentes. Era como se todo o domínio do mistério celestial pudesse ser completamente apagado com o aceno da mão de um grande imperador. O que surpreendeu Su Shen ainda mais foi que o grande imperador Yan Yuashen havia forjado sua morte. Este grande imperador, o 33º a atingir o Dao após a Era Antiga, era considerado pelo mundo como totalmente medíocre. No entanto, ele possuía tal astúcia, ignorando as mortes de seus antigos amigos próximos, discípulos e discípulos de terceira geração apenas para atrair os supremos ocultos e ganhar uma oportunidade. Todos haviam subestimado este grande imperador. No domínio ocidental, Yu Shukuan sentiu a aura de arrepiar e ficou imensamente grato. Felizmente, ele foi suficientemente paciente e cauteloso. Caso contrário, seu destino provavelmente não seria muito melhor do que o daqueles supremos. Eles certamente sofreriam um ataque conjunto. Nas profundezas do universo, o grande imperador Yan Yuashen enfrentou 5 antigos imperadores, agora supremos. O sangue manchou o céu estrelado enquanto ele lutava até a morte, matando continuamente 2 deles. Os 3 restantes, exaurindo todos os seus meios, finalmente romperam a matriz imperial e fugiram de volta para suas respectivas áreas restritas. No entanto, o grande imperador Yan Yuashen foi implacável, arrastando seu corpo imperial quebrado, determinado a matar outro supremo. Para ganhar uma chance de escapar, os outros 2 supremos atacaram sem hesitação um supremo que irradiava luz prateada. Do universo, o rugido furioso do supremo ecoou, seus 2 bastardos. Em um flash, o grande imperador Yan Yuashen já havia chegado. Diante do sedento por sangue e imprudente imperador, o supremo deixado para trás amaldiçoou. Por que este grande mundo deu à luz um grande imperador como você? Sua força, mesmo entre os 33 imperadores, é suficiente para figurar no top 10. Por que você agiu de forma tão medíocre? Aquele supremo estava perplexo. Com a imensa força do grande imperador Yan Yuashen, ele poderia ter combatido as áreas restritas desde o início. Por que ele suportou e não agiu até estar à beira da morte?
O grande imperador Yan Yuashen decepou a cabeça daquele supremo, e seu corpo indestrutível foi aniquilado. Ele retornou ao penhasco do Dao com a cabeça do supremo, arrastando seu corpo quebrado. O lugar estava desolado. Ele olhou ao redor, um traço de tristeza em seus olhos, e algumas gotas de seu sangue essencial pingaram de seus dedos, voando para vários lugares. Sentado sozinho no penhasco do Dao, todo o universo girava em torno dele. 4 supremos mortos. Olhando para a história antiga, quantos alcançaram tal feito? Supremos são difíceis de matar, não porque sejam poderosos, mas porque são astutos o suficiente. Mesmo aqueles grandes imperadores que pacificaram áreas restritas podem não matar 4 supremos em suas vidas inteiras. O Dao imperial do universo mais uma vez caiu em silêncio. O grande imperador Yan Yuashen sentou-se sozinho no penhasco do Dao, seu corpo quebrado e danificado mantendo-se erguido. Ainda havia supremos com esperanças persistentes, cobiçando secretamente. Eles queriam ver se este grande imperador estava realmente morto. Mais 100 anos se passaram. A batalha imperial do passado parecia ter acalmado. Neste grande mundo, mais e mais prodígios embarcaram no caminho para se tornarem imperadores. Tendo testemunhado o poder dos grandes imperadores, quem não esperaria ser uma existência tão poderosa? Su Shen recebeu notícias das profundezas do céu estrelado novamente. Wang Yunfei teve um rompimento para o reino do grande santo e desafiou vários mestres de salão do salão da execução de deuses, matando diretamente 2 deles. Apenas Lin Zhan restou. Os 2 lados lutaram e pararam em uníssono. Lin Zhan já havia rompido para grande santo centenas de anos atrás, e sua fundação era mais profunda que a de Wang Yunfei. Após a batalha de abalar os céus, o nome do jovem imperador Wang Yunfei ressoou por todo o universo. Muitas pessoas no mundo acreditavam que Wang Yunfei deveria ser aquele a atingir o Dao nesta era. Ele era simplesmente assombroso demais. Até o imperador Fang Bubai, que outrora foi favorecido pelo grande imperador Yan Yuashen e aceito como seu discípulo, sofreu derrotas. Nem Lin Zhan, que reinava sobre o salão da execução de deuses e fazia muitos prodígios tremerem de medo, conseguiu tal feito. Mesmo aqueles que já foram os mais prodigiosos que haviam disputado com grandes imperadores, encaravam Wang Yunfei como se enfrentassem um inimigo formidável. No entanto, neste século, alguns supremos não conseguiram mais ficar parados. Embora o grande imperador Yan Yuashen não tivesse pacificado as áreas restritas no passado, nenhuma garra havia se estendido daquelas poderosas zonas proibidas para as miríades de raças do céu estrelado. O grande imperador Yan Yuashen visava apenas estas áreas restritas onde residiam os supremos, fazendo-os render os dentes, especialmente na Montanha Azur Antiga. O grande imperador anterior havia visado a Montanha Azur Antiga, e o grande imperador Yan Yuashen ainda olhava fixamente para ela. Se eles não pudessem extrair força vital novamente e um novo grande imperador aparecesse, eles realmente poderiam ser superados por uma área super restrita, o que era verdadeiramente risível. Um supremo da Montanha Azur Antiga cruzou incontáveis mares de estrelas, pretendendo extrair seres vivos para repor sua força vital esgotada. Mas quando ele atravessou o céu estrelado, o supostamente morto grande imperador Yan Yuashen subitamente abriu os olhos novamente. Aquele supremo ficou tão aterrorizado que nem olhou para trás. Metade de seu corpo foi decepada pelo grande imperador, que cruzou o mar de estrelas. Ele abandonou aquela metade de seu corpo e fugiu diretamente para a área restrita. Tal cena fez com que todas as auras cobiçosas ao redor desaparecessem instantaneamente. Aquele filho da mãe Yan Yuashen ainda não morreu. Quanto tempo mais este velho pode viver? Muitos supremos de áreas restritas estavam à beira do desespero. Eles tinham medo de serem visados pelo grande imperador, que poderia seguir sua aura de volta ao seu covil. O grande imperador Yan Yuashen lamentou não ter matado um supremo desta vez. Ele retornou ao penhasco do Dao, e o universo mais uma vez emitiu uma aura de silêncio, com todos os seres chorando. Mas desta vez era uma mistura de risos e lágrimas. Su Shen olhou para as profundezas do céu estrelado, seus lábios tremendo. Nos registros históricos, o grande imperador Yan Yuashen certamente teria uma entrada proeminente. Talvez ele não fosse o grande imperador mais forte, mas era definitivamente o mais astuto. Qual grande imperador teve 3 períodos de silêncio? Usando o silêncio para pescar e aplicar a lei? Mesmo que o grande imperador Yan Yuashen realmente caísse em silêncio agora, aqueles supremos nas áreas restritas provavelmente não ousariam sair por um curto período. Um milênio se passou. As lendas do céu estrelado continuaram. Por um milênio completo, nenhum supremo emergiu, nem houve qualquer notícia do grande imperador Yan Yuashen. O cultivo de Su Shen atingiu o 7º nível de santo. Dando-lhe outro milênio, ele poderia alcançar o pico de santo e começar a vislumbrar o reino rei santo. Um santo pode viver por 5.000 anos. Su Shen havia cultivado por apenas 2.000 anos até agora. Talvez, o grande imperador Yan Yuashen esteja realmente morto. Um milênio e nenhum único movimento. A menos que ele vivesse uma segunda vida. No entanto, seus ferimentos eram graves demais. Mesmo com medicina divina, ele poderia não ser capaz de viver uma segunda vida. As áreas restritas começaram a se agitar, sondando constantemente, de pequenas áreas restritas a grandes áreas restritas. E finalmente a emergência das áreas restritas supremas. Ainda assim, não havia notícias do grande imperador Yan Yuashen. O grande imperador Yan Yuashen estava morto. Desta vez, ele estava morto de verdade. No final do caminho antigo, figuras lutavam desesperadamente, suportando a pressão do Dao Supremo, e começaram a batalha pela sucessão imperial. Capítulo 122. Boom! No momento em que a morte do grande imperador Yan Yuashen foi confirmada, uma aura incrivelmente aterrorizante, como uma torrente, caiu sobre o domínio do mistério celestial. Um quase-imperador. Um quase-imperador estava aparecendo. Nas profundezas do universo, muitas potências que lutavam no caminho para se tornarem imperadores e agarrarem oportunidades imperiais foram subitamente abaladas, todas sentindo uma aura extremamente aterrorizante. Quem está prestes a se tornar um imperador?
todos estavam atônitos. Os traços do Dao do grande imperador Yanhua Shen que permaneciam entre o céu e a terra ainda não haviam se dissipado, e ninguém havia atingido o pico de quase imperador. No entanto, alguém estava realmente começando a impactar o reino imperador. Potências que estavam em reclusão, como o imperador Fang Bubai, Lin Zan, Wang Yunfei e Li Shenhua, que tinham esperanças de impactar o reino imperador, também ficaram atônitas. Quem exatamente era esse que estava se tornando imperador sob a pressão do Dao que ainda não havia se dissipado? As criaturas das zonas proibidas que surgiam também ficaram atônitas. O grande imperador Yanhua Shen acabará de morrer. Seria possível que este mundo estivesse prestes a dar as boas-vindas a um segundo grande imperador? Não, não podemos permitir de forma alguma que um segundo grande imperador nasça tão rápido. Alguns supremos em declínio ficaram ansiosos. Eles haviam suportado 100.000 anos sem uma única refeição. Se outro grande imperador aparecesse, teriam que suportar por mais 100.000 anos. Su Shen, que ainda estava na família Wang, olhou para cima e uma palpitação súbita tomou seu coração. A premonição repentina de um santo certamente significava que algo importante estava acontecendo. O céu acima do domínio do mistério celestial estava em um preto denso, cheio de relâmpagos. Um palácio divino antigo, junto com uma figura descendente, pairava sobre o domínio do mistério celestial. O vasto e ilimitado domínio do mistério celestial parecia tão pequeno diante daquela figura. Su Shen viu um rosto familiar através de camadas de espaço. Yu Shukuan, ele de fato não estava morto. Não, não deveria ser Yu Shukuan, ele deveria ser chamado de Rei Deus Espiritual, agora retornando mais uma vez. No momento em que Su Shen reconheceu o Rei Deus Espiritual, o olhar deste voltou-se para a direção da província central. Em um instante, Su Shen sentiu como se tivesse sofrido um golpe pesado, seu corpo estilhaçando-se. Incontáveis seres vivos na província central foram aniquilados naquele único olhar. Quão aterrorizante o Rei Deus Espiritual é! Su Shen ficou grandemente alarmado. Ele podia sentir que a força do Rei Deus Espiritual era ainda maior do que a do velho quase imperador do Palácio Imperial e a de Li Shenhua, e nem mesmo era inferior a daqueles supremos das zonas proibidas. O Rei Deus Espiritual colocou uma mão sobre o domínio ocidental. Para o horror de bilhões de seres vivos, ele agarrou a terra do domínio ocidental. O que você está fazendo? Na direção do domínio ocidental, uma figura em vestes brancas de luz estelar se manifestou, sua expressão horrorizada. Rei Deus Espiritual, você me prometeu que me ajudaria a me tornar um quase imperador. O Rei Deus Espiritual riu alto. O que é um quase imperador? Deixe-me ajudá-lo a se tornar um imperador. Se você se fundir comigo, meu tornar-me imperador não será também o seu tornar-se imperador? Enquanto falava, desconsiderando o rugido de fúria do grande santo do domínio ocidental, ele o esmagou diretamente. Subsequentemente, todo o céu e a terra do domínio ocidental transformaram-se em um braço cristalino, que se fundiu com o Rei Deus Espiritual, fazendo sua aura surgir novamente. Tal cena fez muitos seres vivos tremerem de medo. Trilhões de vidas simplesmente se foram assim. Su Shen reconheceu o ser esmagado até a morte pelo Rei Deus Espiritual. Em sua vida anterior, ele havia vislumbrado e tinha certeza de que aquela figura estava tramando tudo secretamente no domínio ocidental. Ele apenas não esperava que uma existência tão aterrorizante fosse tão facilmente esmagada pelo Rei Deus Espiritual. A aura do Rei Deus Espiritual tornou-se ainda mais terrível, aterrorizante o suficiente para engolir tudo, infinitamente próxima à de um grande imperador. A lenda é verdadeira. A lenda é de fato verdadeira. Nosso domínio do mistério celestial foi outrora formado a partir do corpo de uma existência magnífica de antes da Era Antiga. Um velho ancestral de um clã antigo na província central, ao ver o osso do braço que havia se fundido com o Rei Deus Espiritual, pareceu lembrar de algo e gritou alto. O velho quase imperador do Palácio Imperial da província central sentiu a comoção, deixou o Palácio Imperial e ao ver o Rei Deus Espiritual, seus olhos se encheram de horror. É você realmente não está morto. O Rei Deus Espiritual riu alto. Velho sujeito, você não pode me parar. Eu eventualmente reclamarei tudo que me pertence. O Rei Deus Espiritual permaneceu com as mãos atrás das costas, o Dao Supremo suprimindo o universo. O poder mais terrível do universo convergia em sua direção. Tribulação imperial. Mesmo tendo recuperado apenas uma porção de seu corpo, o Rei Deus Espiritual atraiu de fato a tribulação imperial, prestes a passar pela provação e se tornar um imperador. Absolutamente não podemos deixar esta pessoa se tornar um imperador. No final do caminho para se tornar um imperador, as potências do domínio do mistério celestial, vendo esta cena, tomaram sua decisão. O Rei Deus Espiritual queria refinar todo o domínio do mistério celestial. Eles naturalmente não concordariam. Os supremos das zonas proibidas, vendo isso, ficaram ainda mais aterrorizados. Absolutamente não podemos deixar esta pessoa se tornar um imperador. Caso contrário, um grande imperador de poder sem precedentes nascerá, vivendo uma segunda vida, uma terceira vida. Como poderemos ter um meio de viver? O Rei Deus Espiritual sentiu a intenção assassina ao seu redor e riu alto. Um grupo de formigas, querendo me impedir de me tornar um imperador. Desejos ilusórios. Os seres vivos do domínio do mistério celestial, vendo as ações do Rei Deus Espiritual, sentiram seus corações afundarem. Se ele tivesse um meio de viver, eles não teriam. Mais e mais potências juntaram-se ao cerco contra o Rei Deus Espiritual, querendo detê-lo antes que sua aterrorizante tribulação imperial descendesse. Santos eram como formigas, e havia até quase imperadores em números de 2 dígitos. Havia também supremos agindo. Nos confrontos, incontáveis estrelas se estilhaçaram. Justo quando a tribulação imperial do Rei Deus Espiritual estava prestes a descer, de uma zona proibida antiga, uma figura que atravessava o tempo e o espaço emergiu subitamente. Enquanto o Rei Deus Espiritual estava distraído, lidando com a tribulação imperial de um lado e lutando contra muitas potências do outro, a figura lançou um ataque furtivo. Metade do corpo do Rei Deus Espiritual foi estilhaçada por um único golpe, e o osso do braço fundido foi arrastado por aquela figura, que fugiu rapidamente.
O rei deus espiritual reagiu e rugiu para aquela figura. Zhouguan, você realmente ousou me emboscar. O Supremo que havia emboscado o rei deus espiritual sobressaltou-se. Ele não esperava que o rei deus espiritual o reconhecesse. As expressões de muitas potências antigas ficaram horrorizadas. Zhouguan, este era o título de um imperador incrivelmente poderoso da Era Antiga, e ele de fato ainda estava vivo agora. Observando o Supremo Zhouguan desaparecer nas profundezas do céu estrelado, os outros Supremos avançaram em massa, querendo matar o rei deus espiritual. Neste momento, os muitos quase imperadores que originalmente haviam atacado o rei deus espiritual, empunhando armas imperiais de Dao extremo, voltaram-se contra os muitos Supremos. Capítulo 123. O rosto de Su Shen estava pálido. Observando o fim do rei deus espiritual, ele murmurou em seu íntimo, realmente não compensa ser arrogante demais. A força do rei deus espiritual era verdadeiramente aterrorizante. Após fundir-se com o osso da mão, ele provavelmente não era mais fraco do que um realizador de um Dao alternativo, estando no mesmo nível de um supremo. Mas, ele foi simplesmente arrogante demais. Ele sozinho quis desafiar as potências de todo o universo. O fracasso era seu destino selado. Mais de 10 quase imperadores, empunhando armas imperiais, forçaram o recuo do supremo gravemente ferido e abateram o relutante rei deus espiritual. Nesta batalha, pessoas demais morreram. O velho quase imperador do Palácio Imperial também pereceu neste combate, e sons de pranto vieram da direção do Palácio Imperial. A morte do velho quase imperador do Palácio Imperial significava o declínio da era do Palácio Imperial. Após a batalha, a tribulação do imperador não desapareceu. Alguém tornou-se um imperador. Conforme a tribulação do imperador descia, todos viram claramente a figura banhada em relâmpagos. É você. Como poderia ser você? Lin Zhan soltou um rugido de indignação. Ele também era um quase imperador e se lhe dessem mais 1000 anos, talvez fosse ele quem alcançaria o Dao. Neste momento, o corpo de Lin Zhan subitamente emitiu um qi negro. Após acenar com a mão para achatar um domínio estelar, ele escolheu fugir para uma zona restrita. Wang Yunfei retornou ao domínio do mistério celestial. Eu vou me selar, esperando o início do próximo mundo grande. Neste mundo grande, não é que eu não possa me tornar um imperador, mas sim que o momento certo não está comigo. Depois que Wang Yunfei explicou tudo na família Wang e confiou à família Su Shen, ele retornou ao Palácio Imperial e selou-se com Fan Qingjin, esperando o próximo mundo grande começar. Os Supremos nas zonas restritas, talvez por terem sido suficientemente atormentados, surpreendentemente não emergiram. No entanto, fazia sentido. 4 foram mortos pelo grande imperador Yan Yuoshen, um foi gravemente ferido, 2 fugiram, e após a batalha com o rei deus espiritual, 2 Supremos que surgiram ficaram severamente feridos. O único que se beneficiou, o Supremo do Tempo, que tomou o osso da mão do rei deus espiritual, não deu mais notícias desde então, parecendo cauteloso com algo. Estes eram Supremos cuja expectativa de vida estava chegando ao fim, forçados a fazer uma aposta. Os outros Supremos, sendo mais frugais, ainda poderiam resistir por centenas de milhares ou até milhões de anos. Então não havia necessidade de lutar até a morte com um grande imperador recém-ascendido. Se não vencessem, sofreriam as consequências. O imperador Fang Bubai. Ele realmente se tornou um imperador. Su Shen ficou surpreso, mas ao mesmo tempo percebeu que isso estava dentro das expectativas. Além do rei deus espiritual, o cultivo do imperador Fang Bubai era o mais próximo do ápice de quase imperador e após a batalha com o rei deus espiritual, ele foi quem obteve os maiores benefícios. Conforme a tribulação de relâmpagos desaparecia, um novo grande Dao erguia-se lentamente no universo, suprimindo tudo. Parabéns, grande imperador invicto por ascender ao Dao imperial. Após a Era Antiga, o 34º grande imperador apareceu. Os mais radiantes eram os da Terra Sagrada da Montanha Estática, no domínio oriental do mistério celestial. Com o imperador Fang Bubai alcançando o Dao nesta geração, eles não se tornariam um legado do Dao imperial? Após alcançar o Dao, o imperador Fang Bubai visitou muitos lugares. Com um grande imperador no mundo, todas as raças do universo não ousavam desobedecer. Finalmente, o imperador Fang Bubai retornou ao domínio do mistério celestial. Todas as raças do mundo voltaram à paz. Nesta geração, uma turma das trevas extremamente aterrorizante eclodiu, envolvendo um número de supremos que podia ser contado nos dedos de 2 mãos. No entanto, surpreendentemente, mesmo com tantos supremos surgindo, isso não causou a extinção da vida. As baixas entre os seres vivos, quando colocadas entre todos os eventos de turma das trevas, foram na verdade as menores. 800 anos depois, o cultivo de Su Shen atingiu o ápice de santo. Su Shen renunciou ao seu cargo como patriarca da família Wang, e seu descendente mais notável o sucedeu. O rei santo da família Wang estava envelhecendo. Ele tinha que buscar uma oportunidade para avançar para o reino de rei santo. Outros 800 anos se passaram, e o cultivo de Su Shen avançou com sucesso para o reino de rei santo. Reino de rei santo, expectativa de vida de 8.000 anos. Embora sua vida tenha sido estendida em 3.000 anos, Su Shen sabia que com sua aptidão, ele provavelmente não teria outra chance de avançar para o reino de grande santo nesta vida. Após avançar para o reino de rei santo, Su Shen retornou à família Wang, pois o último rei santo da família havia chegado ao fim de sua vida e escolhido aventurar-se em uma zona restrita para tentar a sorte, mas nunca retornou, e sua lâmpada de alma se apagou. As mudanças no domínio do mistério celestial também foram imensas. Por causa do imperador Fang Bubai, o domínio do mistério celestial tornou-se um domínio imperial, o centro do universo, e o domínio oriental substituiu o continente central como domínio mais poderoso. Su Shen viajou para o domínio oriental. Quase todos os seus antigos conhecidos haviam perecido, mas Ling Vuliai da Terra Sagrada do Vazio Celestial sobreviveu a várias reviravoltas e agora já era o Senhor Sagrado do Vazio Celestial, além de ser uma potência no reino de Rei Santo. Os antigos conhecidos se reuniram e conversaram alegremente. Meses depois, Su Shen deixou a Terra Sagrada do Vazio Celestial e foi para o domínio do Sul. A antiga Terra Sagrada da Espada Celestial, surpreendentemente, não produziu um único santo durante o Mundo Grande, e seu antigo território foi inclusive tomado, desaparecendo no rio da história. Su Shen chegou a esta Terra Sagrada recém-estabelecida, sem ocultar sua aura de potência do reino de Rei Santo, o que fez um santo aparecer, tremendo.
Senhor, qual é o seu propósito? Su Shen disse, este assento tem antigos laços com a ex-terra sagrada da espada celestial. A terra sagrada da espada celestial foi destruída pelo seu grupo. Essas palavras deixaram o santo pálido de medo, e ele tremeu. Su Shen sorriu. Este assento considera que seu cultivo não foi fácil, contanto que você entregue o legado da terra sagrada da espada celestial, e este assento encontre um sucessor para ela. Isso não será considerado uma traição à amizade passada. O santo não ousou recusar. Embora soubesse que Su Shen o estava roubando abertamente sob a pressão de um rei santo, ele não teve escolha a não ser ceder. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 124. Su Shen obteve sem esforço o legado da Terra Sagrada da Espada Celestial. Era uma poderosa escritura antiga, junto com o método do santo da Terra Sagrada da Espada Celestial de usar o próprio corpo como uma espada. Su Shen meditou por 100 anos e percebeu que havia obtido algum entendimento. Seu Dao marcial tornou-se ainda mais completo. Su Shen retornou à família Wang e selou-se. 5.000 anos depois, Su Shen foi despertado quando um novo gênio apareceu na família Wang, tentando avançar para o reino de Rei Santo. Su Shen serviu como seu protetor, esperando que ele alcançasse o reino de Rei Santo. Talvez eu também deva ir e perseguir meu próprio caminho do Dao marcial. Su Shen entregou a família Wang àquele descendente Rei Santo, deixando seus artefatos de Rei Santo na família Wang como fundação. Então, ele aventurou-se sozinho no céu estrelado extraterritorial para buscar os métodos de miríades de raças. Diferentes raças seguiam diferentes Daos, e o Dao que Su Shen buscava era fundir continuamente diferentes Daos em um único Dao invencível. Su Shen viajou por muitos lugares e explorou inúmeras ruínas. 1000 anos se passaram, e Su Shen estava em fuga, com várias potências do reino de Rei Santo perseguindo-o através de domínios estelares. Não estou apenas pegando emprestadas algumas técnicas de cultivo? Há necessidade de ser tão mesquinho? Tais potências dignas do reino de Rei Santo realmente não têm magnanimidade nenhuma. Su Shen olhou para as potências de diferentes raças atrás dele, que o perseguiam como cães raivosos, e balançou a cabeça secretamente. Levou décadas para Su Shen despistar a perseguição e seu nome, consequentemente, ressoou por muitos sistemas estelares, embora essa reputação não fosse muito boa. Su Shen alegava que tudo isso era calúnia. Vale mencionar que Su Shen viajou com o tigre Miau Miau para várias raças, mas quem caminha pela beira do rio não pode evitar molhar os sapatos. Por mais cauteloso que Su Shen fosse, um dia a exposição seria inevitável, o que levava a ser caçado por potências. Evidentemente, planos de curto prazo eram impossíveis, então Su Shen só pôde voltar sua atenção para as zonas restritas. Ao saber do plano de Su Shen de entrar em uma zona restrita, tigre Miau Miau ficou tão assustada que se agarrou firmemente à perna de Su Shen. Mestre, zonas restritas são perigosas demais, por que não voltamos para o domínio do mistério celestial? Graças ao alimento contínuo de Su Shen, o cultivo de tigre Miau Miau havia alcançado o reino santo 100 anos atrás. Su Shen revirou os olhos e levou o tigre Miau Miau para a zona restrita. Zonas restritas são, de fato, muito perigosas. Su Shen assentiu em concordância. Ele foi a uma zona restrita sem um supremo a protegendo e encontrou formações assassinas aterrorizantes lá dentro. No entanto, as formações assassinas não puderam parar Su Shen. Ele até encontrou uma medicina santa que estava amadurecendo. No fim, foi perseguido por vários reis santos da zona restrita, que chegaram a trazer uma arma de grande santo. Su Shen não teve escolha senão recuar temporariamente. Su Shen viajou por muitos outros lugares, testemunhando diferentes civilizações brilhantes. Finalmente, ele parou acima de um planeta antigo. Seu antigo corpo de santo emanava uma aura de decadência, e seu cabelo, outrora negro, tornará-se branco pálido. Miau Miau, você ainda se lembra do caminho de volta para o domínio do mistério celestial? Tigre Miau Miau agachou-se ao lado de Su Shen. Por tantos anos, ela acompanhou Su Shen em muitos lugares e era quem melhor conhecia o estado atual dele. Mestre Miau Miau enfrentará outra zona restrita com você, e voltaremos juntos para o domínio do mistério celestial. Su Shen balançou a cabeça. Naturalmente, ele era quem melhor conhecia sua condição física. Receio que não possa voltar. Se você estiver disposta, leve meu corpo de volta para a família Wang. Diga a eles para não enterrarem meu corpo, mas para refiná-lo em uma arma. Em um momento crucial no futuro, ele poderá proteger a família Wang por um tempo. Se você não conseguir retornar ao domínio do mistério celestial, pode comer meu corpo. Eu não a culparei. Um sorriso apareceu no rosto envelhecido de Su Shen. Tigre Miau Miau soluçava incontrolavelmente. Nesta vida, testemunhei 2 mundos grandes e não tenho arrependimentos. A era do grande imperador Yan Yuashen ainda não havia declinado quando a era do grande imperador Fang Bubai começou. Su Shen testemunhou 2 mundos grandes consecutivos. Após vivenciar grandes tempestades e ondas, ele morreu de velhice após 8.000 anos de provações. 3 anos depois, Su Shen fechou os olhos e faleceu pacificamente. Uma tigre santa carregava um corpo idoso, caminhando passo a passo em direção ao domínio do mistério celestial. Dentro do espaço do destino rebelde, Su Shen sentiu como se tivesse tido um longo sonho. Ele viverá por 8.000 anos, mais do que em qualquer outra vida, até mais do que suas 9 vidas anteriores somadas. Em sua 10ª vida, você foi o segundo filho da família Wang. Você tinha um irmão mais velho com o potencial de um grande imperador e nasceu em uma boa era, uma era onde as estrelas brilhavam intensamente. Relutante em ser apenas um pano de fundo para seu irmão, você deixou resolutamente sua família na juventude e começou a se aventurar. Você varreu os prodígios do domínio sul do mistério celestial, fazendo todos terem medo de desafiá-lo. Os prodígios da era anterior também olhavam para você com admiração. Na batalha do domínio oriental, você foi derrotado por um antigo invencível, mas ganhou um amigo próximo e forjou seu próprio Dao, estabelecendo-se firmemente no mundo grande. No estado central, você testemunhou o que significava ter o potencial de um grande imperador. Você chegou a acreditar que a estrada do imperador deste mundo surgiria da família Wang. Enquanto Wang Yunfei lutava na estrada do imperador, você segurava as pontas para a família Wang. Você ansiava pelo céu estrelado, mas sabia que ele não era adequado para você nesta vida. A posição de chefe da família Wang era mais apropriada para você.
Depois disso, sua vida foi cheia de reviravoltas. O grande imperador Yan Yuanchen fingiu sua morte para atrair os Supremos das Zonas Restritas, aniquilando 4 Supremos em uma batalha e suprimindo as Zonas Restritas. Você testemunhou este momento histórico. O rei Deus espiritual, sobre quem você havia especulado, reviveu buscando tomar a estrada do imperador, mas foi atacado coletivamente e derrotado novamente. Isso serviu de aviso para você. Seu antigo amigo aproveitou a oportunidade para alcançar o Dao. O mandato do céu não estava com a família Wang, mas com seu antigo amigo, o imperador Fang Bubai. Você testemunhou pessoalmente os momentos gloriosos de 2 grandes imperadores, e 2 eras prósperas conectaram-se perfeitamente. Tudo isso reacendeu a esperança de sobrevivência em você, que originalmente pensava que pereceria cedo em um mundo caótico. No mundo grande você escolheu perseguir seu próprio Dao, enquanto esperava que a família Wang cultivasse um novo rei santo. Escolheu resolutamente deixar a família e o domínio do mistério celestial para ver o brilho de miríades de raças e testemunhar diferentes civilizações. Nesta vida você foi uma testemunha sob o mundo grande, observando o esplendor de uma era próspera. Você também causou problemas, fazendo muitas raças rangerem os dentes de ódio, e por fim faleceu pacificamente nesta era próspera. Avaliação: 4 estrelas roxas. Recompensa: 40.000 pontos de destino rebelde. Capítulo 125. Olhando para trás em sua vida, ele nasceu em um grande mundo, e havia simplesmente pessoas espantosas demais. No turbilhão da era sob este grande mundo, Su Shen não deixou muita marca. Esta era estava destinada a pertencer a apenas uma pessoa. Su Shen olhou para seus pontos atuais no livro de reversão do destino. Além dos 40.000 pontos obtidos desta vez, ele também tinha os 5.000 da última, totalizando 45.000 pontos. Agora, restavam menos de 10.000 anos até que o imperador Fang Bubai alcançasse o Dao. Querer alcançar o Dao era nada menos que um sonho impossível. E aptidão: 0. Capacidade de compreensão: 0. Histórico familiar: 0. Estado de espírito: 1.000. Aptidão: mais 10.000. Capacidade de compreensão: mais 10.000. Histórico familiar: mais 10.000. Com 15.000 pontos de reversão restantes, Su Shen optou por guardá-los. Ele queria ver se haveria mudanças quando os pontos adicionados chegassem a 10.000. Su Shen abriu o livro de reversão do destino e iniciou sua próxima vida. Espírito da alma: pássaro de fogo. Classificação: Rank B. Su Shen abriu os olhos em confusão. Onde estou? Diante de seus olhos havia prédios altos e uma multidão densa de pessoas em um campo de esportes. No campo havia uma plataforma elevada, e nela estava um homem em uniforme militar. Ao lado dele, um jovem de apenas 17 ou 18 anos, cujo corpo estava coberto por chamas, e atrás dele, o totem de um pássaro de fogo aparecia. Su Shen olhou para baixo e percebeu que também vestia roupas azuis e brancas. Por um momento sentiu uma sensação de desorientação. Sua identidade nesta vida também emergiu em sua mente. Nesta vida seu nome era Jian Shen, e o mundo em que estava se chamava Reino do Vazio Espiritual, especificamente um lugar chamado Estrela Azul dentro do Reino do Vazio Espiritual. Originalmente não havia sistema de cultivo aqui, mas um dia apareceu uma substância chamada Qi de origem, fazendo com que os corpos de algumas pessoas passassem por mudanças estranhas, permitindo que despertassem seus espíritos da alma. Os espíritos da alma garantiram às pessoas deste mundo a oportunidade de se tornarem mais fortes. Tais dias continuaram por 100 anos. Um dia, um lugar na Estrela Azul colapsou subitamente e muitos monstros surgiram dali. Subsequentemente, cada vez mais lugares viram monstros aparecer. Eles eram imunes a lâminas, lanças, fogo e água. Os humanos, entretanto, fortaleceram-se confiando em técnicas de cultivo obtidas de uma relíquia antiga, e então cultivavam caçando monstros. Gradualmente ganharam uma base firme, e agora o sistema de cultivo humano está se tornando cada vez mais perfeito. Com base no potencial dos espíritos da alma, eles são divididos em 6 ranks: S, A, B, C, D e I. Quanto maior o rank, mais fácil o cultivo. O indivíduo mais forte da raça humana hoje é um especialista de 8º rank, que pode facilmente rasgar o espaço. Isso não é o reino Nirvana? Su Shen ponderou por um momento. Os ranks deste mundo não pareciam muito diferentes do sistema do domínio do mistério celestial. Contudo, o que mais preocupava Su Shen era sua identidade nesta vida. Ele era de uma família militar. Seus ancestrais morreram no campo de batalha contra outros seres alienígenas. Seus avós morreram na Caverna do Céu. Seu pai servia como comandante-geral de uma Caverna do Céu e não era visto desde que Jian Shen nasceu. Sua mãe fora uma especialista em pesquisa, mas foi assassinada por seres alienígenas e faleceu pouco depois de dar à luz a ele. Uma família de mártires leais. Fora isso, não parecia haver diferença. É que para onde foram seus 10.000 pontos de histórico familiar? Su Shen respirou fundo. Próximo, Jian Shen. Enquanto o soldado na plataforma alta chamava o nome, Su Shen teve que deixar temporariamente de lado os pensamentos em sua mente. Você é o filho do comandante Jian? O soldado na plataforma viu Su Shen, e um sorriso apareceu em seu rosto severo. Este é o cristal de teste. Ele pode ativar sua aptidão. O soldado na plataforma conduziu Su Shen ao cristal, com os olhos cheios de antecipação. A família do comandante Jian era toda de gênios. O próprio comandante Jian foi o 13º possuidor de um espírito da alma de rank S em Dragon Xia. Como o único filho do comandante Jian, sua aptidão certamente não seria ruim. Agora, mais e mais cavernas do céu estavam aparecendo, e os especialistas de Dragon Xia já não eram suficientes. Su Shen seguiu as instruções e colocou a palma da mão acima da bola de cristal. Ao tocar o cristal, sentiu algum poder dentro de seu corpo começar a despertar. Ele retirou a mão calmamente. Espírito da alma, raça humana. Classificação, rank C. O soldado na plataforma viu o fenômeno aparecendo atrás de Su Shen, um homem com os olhos bem fechados, e pareceu muito decepcionado. Neste mundo, o espírito da alma da raça humana significava pouco potencial. Afinal, a raça humana não era tão poderosa quanto outras raças que possuíam o poder de controlar fenômenos e, portanto, tinha pouco potencial. Su Shen deixou o palco. Hahaha, este é o nosso grande gênio Jian? Como ele despertou o fraco espírito da alma da raça humana com uma avaliação de rank C.
Su Shen olhou. Quem falava era um homem alto e estrábico que zombava impiedosamente de Su Shen. Su Shen estava com preguiça de recordar essa pessoa em sua mente. Ele avançou imediatamente, movendo-se tão rápido que o homem não conseguiu reagir, e deu-lhe um soco no rosto, espalhando seus dentes pelo chão. Jian Shen, você realmente ousou me bater? Eu tenho um espírito da alma Rank A, urso flamejante, eu sou um gênio. Como ousa me bater? O homem cobriu o rosto, gaguejando, a voz cheia de incredulidade. Você deve se lembrar, você também é da raça humana. Como raça humana, que direito você tem de desprezar um espírito da alma da raça humana? Su Shen olhou para baixo, condescendente. No domínio do mistério celestial, a raça humana era reverenciada. Vários grandes imperadores sucessivos eram da raça humana, seu poder suprimia o universo, e todas as raças sempre prestaram homenagem à raça humana. Quando é que eles foram tão subservientes a outras raças? O jovem percebeu que havia falado demais e disse rapidamente, Jian Shen, você está me caluniando. Eu não desprezei a raça humana. Eu apenas disse que os espíritos da alma da raça humana não são tão bons quanto os das outras raças. O jovem amaldiçoou Su Shen por ser cruel. Se ele proferisse publicamente comentários discriminatórios contra a raça humana e admitisse discriminá-los, provavelmente seria tratado como um traidor no momento seguinte. Su Shen acenou com a mão casualmente. Em um mês, provarei a todos que os espíritos da alma da nossa raça humana não são inferiores aos espíritos de qualquer outra raça. Um mês depois seria o momento em que as principais academias de artes marciais recrutariam alunos. Ele desconsiderou completamente os olhares da multidão e saiu diretamente. Que sonho impossível! Um espírito da alma Rank C ainda quer entrar em uma academia de artes marciais. O jovem olhou para as costas de Su Shen com os olhos cheios de malícia. Ele queria ver esse gênio, a quem todos prestavam atenção, cair na lama. Neste momento, Su Shen já havia retornado à família Jian. Su Shen pediu diretamente ao velho mordomo que buscasse um cristal de espírito da alma. Jovem mestre, cristais de espírito da alma são recursos de reserva importantes e não podem ser mobilizados facilmente. O velho mordomo sorriu amargamente. Su Shen franziu a testa. Você está dizendo que a minha família Jian, uma família de mártires leais cujos ancestrais se sacrificaram pelo país, nem sequer tem o direito de mobilizar um único cristal de espírito da alma agora? O velho mordomo assustou-se. Su Shen disse calmamente, algumas coisas que os ancestrais da minha família Jian não quiseram, eu reivindicarei. O velho mordomo olhou para Su Shen. Seu coração de repente falhou uma batida, e ele foi rapidamente tomar as providências. Su Shen voltou para o seu quarto, suspirando em seu coração. Os ancestrais da família Jian lutaram pelo país, mas não levaram nada. Ele, o digno filho de um comandante-geral, tinha apenas um velho mordomo em sua família, não havia mais nada. Isso era razoável? Capítulo 126. Su Shen convocou seu espírito da alma. Era um homem com os olhos bem fechados, sentado de pernas cruzadas. Não parecia particularmente especial. Mas quem era Su Shen? Em sua vida anterior, ele era uma existência de nível rei de grau santo. Neste mundo, ele poderia obliterar este campo estelar com um único tapa. Meu espírito da alma. Parece não ser simples. Não muito depois, o velho mordomo entregou o cristal de espírito da alma. Su Shen colocou uma mão sobre o cristal. Então, antes que Su Shen pudesse liberar totalmente seu espírito da alma, o cristal se estilhaçou com um som de estalo. Acompanhando o estilhaçar do cristal de espírito da alma, o homem com os olhos bem fechados abriu-os, olhou para Su Shen e então apontou um dedo. Uma série de escrituras douradas apareceu na mente de Su Shen, resumindo-se em uma técnica de cultivo chamada Arte da Paz Celestial. Conforme a técnica de cultivo aparecia na mente de Su Shen, ele se surpreendeu um pouco. Arte da Paz Celestial, que nome arrogante. Isto é na verdade uma escritura de quase imperador. Qual é a origem deste homem? Infelizmente o homem não podia responder às perguntas de Su Shen. Depois de transmitir a arte da paz celestial, ele fechou os olhos novamente, parecendo cair em um sono profundo. Su Shen entendeu de repente. Os 10.000 pontos perdidos de histórico familiar estavam aqui. Os 10.000 pontos perdidos de aptidão também estavam aqui. O homem à sua frente era pelo menos um especialista de nível grande santo do céu estrelado. Caso contrário, não teria sido capaz de produzir casualmente uma escritura de quase imperador para ele cultivar. Após cultivar a arte da paz celestial, Su Shen sentiu que esta técnica parecia feita sob medida para ele. Uma força poderosa dentro de seu corpo despertou gradualmente enquanto ele cultivava a arte da paz celestial. Marés aterrorizantes de que de origem espalharam-se pelo corpo de Su Shen. Uma semana depois, Su Shen abriu os olhos. Seu cultivo havia atingido o pico do reino da convergência de espírito 9, o que neste mundo era o pico do nível 2. Infelizmente, o que de origem neste mundo era muito ralo. Su Shen sentiu que o poder aterrorizante dentro de seu corpo estava menos de 1% ativado. Este era definitivamente um físico divino, mas estava claro que este mundo não tinha o conceito de um físico divino, o que o levou a estar um tanto desnutrido ao nascer, impedindo a ativação de seu físico divino por muito tempo. Su Shen nomeou seu físico divino como físico divino da paz celestial. Afinal, seu físico nesta vida combinava perfeitamente com a arte da paz celestial, ainda mais do que o físico glutão e a arte divina de engolir o céu e a terra. Su Shen rapidamente estabeleceu sua missão principal, adquirir recursos para ativar seu físico divino. Embora pudesse mobilizar alguns recursos de cultivo com sua identidade da família Jian, mobilizar recursos demais com sua classificação Rank C provavelmente renderia uma bronca severa de seu pai se ele descobrisse. Su Shen cultivou por mais 3 dias e seu espírito da alma, que estivera quieto por muito tempo, abriu os olhos novamente e escreveu um único caractere com um aceno de mão. Batalha. O cultivo de Su Shen rompeu do reino da convergência de espírito para o reino do padrão espiritual. Runas douradas brilhavam em sua mente. Contanto que ele conjurasse o caractere batalha, sua força e velocidade dobrariam instantaneamente. É claro que este não era o limite. Su Shen podia sentir que se pudesse compreender totalmente este caractere, ganharia uma fortuna imensa. Em apenas 10 dias, Su Shen passou de um ninguém a um especialista do reino do padrão espiritual, ou nível 3. O nível 3 era considerado um degrau acima do resto neste mundo e muito raro. Os professores da escola que Su Shen frequentava tinham apenas força de nível 3.
Contudo, nada disso importava para Su Shen. Nível 3. Agora posso entrar em alguma caverna de anões mais fraca. Cavernas de anões são habitats para raças estrangeiras mais fracas. Os especialistas mais fortes dentro dessas cavernas estão apenas no reino da alma espiritual. Além do reino da alma espiritual estão as cavernas do céu. Uma vez que uma caverna do céu entra em erupção, causa desastres extremamente aterrorizantes, exigindo o envio de grandes exércitos e especialistas para guardá-las constantemente. Su Shen sentiu que essas cavernas do céu e cavernas de anões eram como os reinos secretos formados pelos corpos de especialistas acima do reino da conexão profunda após suas mortes em sua vida anterior, eram todos espaços isolados. No entanto, se seus pensamentos estavam corretos, ele precisaria visitar pessoalmente para saber com certeza. Logo Su Shen, vestido com roupas pretas largas e usando óculos escuros, partiu em direção a uma caverna de anões. Esta caverna era controlada por uma gangue local poderosa. A raça dentro da caverna era uma pequena raça chamada raça Nan, que era feia, baixa, de aparência humanoide, mas extremamente feroz e sedenta de sangue. Entrar na caverna de anões requer um pagamento de 10.000 moedas espirituais. Su Shen pagou as moedas prontamente. Passando por um pesado portão de ferro fundido em ferro profundo, havia uma passagem longa. A passagem ainda tinha manchas de sangue não lavadas, armas quebradas e restos de esqueletos. Uma batalha feroz já havia ocorrido ali. No entanto, quando Su Shen passou pelo portão de ferro, chegou a uma selva desconhecida. A vegetação aqui era exuberante, como uma floresta primitiva. O mundo era muito pequeno e as leis não eram perfeitas. Tinha menos de 1/10 do tamanho do mundo exterior. O que é chamado de caverna de anões aqui é formado a partir dos cadáveres de especialistas no céu estrelado. A caverna de anões é, no máximo, um reino secreto formado a partir do cadáver de um especialista do reino da conexão profunda após sua morte. O palpite de Su Shen estava correto. O reino da conexão profunda neste mundo era um especialista de nível 6, também conhecido como grau de rei selado. Logo Su Shen viu o primeiro anão. Era baixo e inchado, segurando uma massa de ferro profundo, com pele escura e a boca cheia de dentes afiados. Su Shen sentiu que ele não deveria ser chamado apenas de anão, deveria ser chamado de raça Nan Goblin. O primeiro anão tinha a força do reino do padrão espiritual 4, mas seu sistema de cultivo parecia extremamente atrasado e bruto aos olhos de Su Shen. Mesmo o mais fraco do reino do padrão espiritual 4 no domínio do mistério celestial poderia derrotar vários desses níveis 4. Su Shen balançou a cabeça. Em um mundo pequeno, ser capaz de cultivar até o reino do padrão espiritual 4 já era bom. Como poderia se comparar à sabedoria acumulada pelos seres vivos do domínio do mistério celestial ao longo de bilhões de anos? O anão mostrou as presas e garras com expressão gananciosa, resmungando algo ininteligível. Su Shen pegou diretamente um sabre longo e partiu o corpo do anão em dois, depois abriu sua cabeça. Lá dentro havia uma pedra preta que neste mundo era um núcleo de energia. Poderia ser vendida por 1000 moedas espirituais, então, empresas usariam essas pedras pretas para criar fluido de energia para aqueles com habilidades cultivarem. Na opinião de Su Shen, esses fluidos de energia eram brutos demais e tinham grandes efeitos colaterais. Mesmo o melhor fluido não era tão bom quanto uma pílula medicinal. Infelizmente não havia sistema de alquimia neste mundo, então Su Shen só poderia entrar pessoalmente na caverna de anões para procurar materiais de alquimia. Afinal, tudo neste mundo era diferente do domínio do mistério celestial. Su Shen guardou o núcleo de energia e seguiu para as profundezas. 5 dias depois, encontrou um assentamento de anões. No assentamento, centenas de anões estavam adorando sob uma árvore antiga. Su Shen sentiu uma aura de energia majestosa de longe. Isso é. Su Shen estreitou os olhos. Um pilar de luz desceu do céu. A força daqueles centenas de anões começou a aumentar sob o manto do pilar de luz. Capítulo 127. Aquela aura. Não há como se enganar. Su Shen havia experimentado pessoalmente o tumulto das trevas. Ele também lutara contra as potências decaídas das zonas proibidas. Ele tinha uma impressão profunda daquela aura. A energia que emanava do pilar de luz que alcançava o céu originava-se da mesma fonte daquelas auras sinistras. Em outras palavras, este reino secreto dos anões está conectado a uma existência antiga em certa zona proibida. O coração de Su Shen afundou. Tal situação não era otimista. Aqueles lugares que podiam ser chamados de zonas proibidas, mesmo os mais fracos, tinham a presença de um santo. Este mundo era muito mais terrível do que ele imaginara. No entanto, Su Shen estava mais curioso sobre o porquê de seres tão fracos estarem conectados a uma zona proibida. Sob o batismo do pilar divino, os mais fortes desses seres da raça anã estavam apenas no 4º nível, que era o reino do mar espiritual. Ao ver a aparição repentina da raça humana, um líder anão, usando penas na cabeça e segurando um cajado, gritou de repente, murmurando de forma incoerente. O que você está resmungando? Vá dizer isso ao meu grande sabre. Su Shen golpeou com o sabre, e um guerreiro anão não teve tempo de reagir, sendo cortado diretamente ao meio por um único golpe. Essa cena enfureceu toda a raça anã. Ao comando do líder, um após o outro, os guerreiros anões avançaram, sem medo da morte. Então, todos morreram. Su Shen era como um deus do massacre, pisoteando sangue verde. O líder anão viu seus subordinados morrerem nas mãos da raça humana à sua frente e ficou enfurecido além da conta. Sua aura surgiu e ele se transformou em um gigante de 3 metros de altura, com uma energia que ultrapassava levemente o limite do reino do mar espiritual. Um toque de seriedade apareceu nos olhos de Su Shen. Ele ergueu o grande sabre em sua mão e totens surgiram diante dele. Com um golpe de sabre, os totens se estilhaçaram, transformando-se em um que de sabre aterrorizante de 100 metros de comprimento que rasgou a terra. Isso era algo que ele obtivera em sua vida anterior de um rei santo especializado no cultivo do dao do sabre, um sabre longo que havia derrubado muitos heróis.
sabre imperial divino da estrela polar. O líder anão, que acabará de completar sua transformação, congelou instantaneamente. Sem hesitar, ele se virou e correu, mas infelizmente não conseguiu escapar do alcance de 100 metros e foi cortado ao meio por um único golpe. Após o golpe de sabre, o rosto de Su Shen estava um tanto pálido. Desencadear uma técnica definitiva de nível Rei Santo consumia, sem dúvida, uma quantidade massiva de Qi. Depois de extrair todos os núcleos de cristal, Su Shen aproximou-se da misteriosa árvore antiga. Nesse momento, Su Shen viu claramente a verdadeira aparência sob a árvore antiga. Esqueletos da raça humana estavam dispostos casualmente, e dentro da tribo, Su Shen também descobriu alguns humanos vivos, mantidos como porcos e cães. Ao verem a chegada de Su Shen, os humanos sobreviventes pareciam ter visto seu salvador. Pelos relatos dos sobreviventes, Su Shen também soube de toda a história. A gangue do Tigre Negro, conspirando com a raça anã para massacrar sua própria espécie? Muitos aventureiros que entraram na caverna dos anões não morreram nas mãos daquela raça, mas nas mãos de sua própria espécie. Não apenas isso, a gangue do Tigre Negro capturava continuamente pessoas do mundo exterior e as enviava para a raça anã para sacrifício. Todos os corpos mortos eram de humanos. O rosto de Su Shen estava sombrio. Uma pista após a outra se conectava, fazendo Su Shen pensar que havia alguns seres ignorantes de mundos pequenos que adoravam existências poderosas das zonas proibidas como deuses. Realizavam sacrifícios e agiam como seus cúmplices, oferecendo vitalidade a essas existências poderosas. As existências poderosas nas zonas proibidas ocasionalmente retribuíam com algum poder, dando a esses seres fracos a chance de se tornarem mais fortes. A questão é que essas dívidas teriam que ser pagas mais cedo ou mais tarde, pois aquelas existências poderosas nas zonas proibidas não eram benevolentes. Esses mundos pequenos estão conectados às zonas proibidas. O tumulto aqui provavelmente foi descoberto pela gangue do Tigre Negro. Se eu sair da caverna dos anões agora, haverá definitivamente pessoas da gangue do Tigre Negro esperando por mim lá fora. A gangue do Tigre Negro era o grupo que controlava a caverna dos anões, com uma potência de 5º nível do reino da alma espiritual supervisionando-a. Embora tivesse muitos métodos, ele ainda não era forte o suficiente para lutar contra o reino da alma espiritual estando no reino do padrão espiritual. A lacuna entre eles era grande demais. Portanto, Su Shen decidiu cultivar na caverna dos anões por alguns dias primeiro. Quando sua força fosse suficiente, ele sairia da caverna e erradicaria a gangue do Tigre Negro lá fora. Su Shen disse a esses sobreviventes para ficarem na caverna até que tudo se acalmasse antes de partirem. Quanto a si mesmo, ele embarcou no caminho de busca por materiais para alquimia. 3 dias depois, Su Shen olhou para 5 pílulas medicinais à sua frente, redondas e brilhantes. Su Shen engoliu uma pílula de uma vez. Seu reino de cultivo aumentou rapidamente, rompendo do primeiro nível da veia espiritual para o 4º nível da veia espiritual em menos de algumas horas. Sem hesitar, Su Shen refinou diretamente as 4 pílulas restantes, uma por uma. Um dia depois, os olhos de Su Shen brilhavam com luz dourada, e seu reino de cultivo disparou até o 9º nível da veia espiritual. Uma pessoa poderosa recultivando era assim tão obstinada. Do 9º nível da veia espiritual para o reino do mar espiritual era um grande obstáculo para outros, mas para Su Shen, este reino não tinha segredos. Su Shen passou mais 2 dias refinando pílulas medicinais e após consumi-las, naturalmente alcançou o rompimento para o reino do mar espiritual. Neste mundo, isso significava ser uma potência de 4º nível. Era o suficiente para supervisionar algumas cavernas fracas. Su Shen soltou um suspiro. Seu objetivo fora alcançado, e era hora de deixar a caverna dos anões. No entanto, assim que Su Shen passou novamente pela primeira aldeia, encontrou mais alguns cadáveres no chão. Os antigos sobreviventes também haviam se tornado cadáveres, com feridas em seus corpos indicando que haviam sido mortos por alguém. Su Shen suspirou. Ele dissera a essas pessoas para não saírem da caverna, mas estava claro que alguém não o ouvirá. Saindo secretamente e guiando o pessoal da gangue do Tigre Negro para dentro, fazendo com que todos os sobreviventes fossem aniquilados. Agora, aqueles membros da gangue do Tigre Negro provavelmente estavam procurando por ele em todo lugar. De repente, a cabeça de Su Shen virou-se para uma certa direção. Ele deu 2 passos e desapareceu de seu lugar original. Cerca de uma dúzia de homens corpulentos vestidos de preto pareciam estar procurando por algo. Na mão de um dos homens tatuados havia uma corrente de ferro que estava amarrada a um homem ensanguentado caído no chão, respirando com dificuldade, parecendo que não lhe restava muito tempo. Ao ver isso, o rosto do homem tatuado estava extremamente sombrio. Lixo maldito, não consegue encontrar nenhuma pessoa. Quando Su Shen aniquilou a primeira tribo de anões, a gangue do Tigre Negro já havia notado, e o grande chefe da gangue chegou a ser alertado. Se o mundo exterior soubesse que eles conspiravam com a raça anã para prejudicar sua própria espécie, certamente enfrentariam uma retaliação terrível da Federação. A gangue do Tigre Negro mantinha a ideia de preferir matar por engano a deixar escapar, querendo matar todos aqueles que sabiam a verdade. Eles haviam montado camadas de emboscadas do lado de fora precocemente, até que pegaram uma pessoa que afirmava saber quem conhecia todos os segredos. Liderada por essa pessoa, a gangue enviou elites para a caverna dos anões para evitar complicações futuras e eliminar as testemunhas. No entanto, eles não encontraram a pessoa que ousara matar a tribo dos anões por vários dias seguidos. Tchê, chefe. Um subordinado apontou de repente para o céu. O homem tatuado olhou para cima e viu uma figura aparecer no ar. As expressões dos membros da gangue do Tigre Negro mudaram subitamente. Ele pode voar. Capítulo 128. Vocês estão procurando por mim? Su Shen olhou para a multidão abaixo com indiferença. Seus olhos eram como se estivessem observando um grupo de mortos. O homem acorrentado como um cão de repente ficou agitado ao ver Su Shen aparecer, resmungando com lágrimas nos olhos, mas incapaz de proferir uma única palavra, com a boca cheia de sangue. O bruto da gangue do Tigre Negro soube que este jovem era a pessoa que procuravam, mas agora eles não podiam ficar nem um pouco felizes, porque essa pessoa podia voar. Neste mundo, apenas especialistas do 6º nível do Reino Selador de Reis podiam voar. Não, você não pode ser um especialista do 6º nível. Você tem um par de asas. Especialistas do
sexto nível voam sem asas. Isso deve ser algum legado que você obteve. O homem tatuado viu o par de asas atrás de Su Shen, reagiu e seus olhos encheram-se de ganância. Se ele pudesse obter tal legado, ainda estaria contente em estar em uma pequena gangue do Tigre Negro? O lucro imenso disso provavelmente tentaria até mesmo os lendários especialistas do reino selador de reis. No entanto, no momento seguinte, o homem tatuado viu o jovem no céu desaparecer. Alguns fios de brisa passaram e ele sentiu uma sensação quente no rosto. Ele instintivamente levou a mão para tocar, e era um vermelho profundo. Ele olhou para o chão. Seu humor anteriormente excitado esfriou instantaneamente, como se tivesse caído em um porão de gelo. Um rosto familiar com olhos arregalados na morte o encarava, ainda cheio de perplexidade. Este era precisamente seu subordinado. O homem tatuado virou a cabeça rigidamente para olhar e, entre os membros da gangue, apenas ele restava de pé. Leve-me ao covil da gangue do Tigre Negro. Justo quando o homem tatuado estava prestes a mostrar seu espírito inabalável, uma faca foi colocada contra seu pescoço no momento seguinte. A afiação da lâmina, junto com a umidade pegajosa do sangue, fez com que ele engolisse as palavras na garganta. Meu senhor, sem problemas. Ele não queria morrer. O homem no chão rastejou com dificuldade até Su Shen, ajoelhou-se com ambos os joelhos e começou a se prostrar continuamente, resmungando como se implorasse por algo. Por que se dar ao trabalho? Su Shen baixou a cabeça e disse indiferente. Por causa do seu egoísmo, aqueles que deveriam ter vivido morreram todos. Você quer que eu te ajude, mas tudo isso é sua retribuição, o karma devorando a si mesmo. Su Shen abandonou o homem, deixando para trás sons de lamento. Não havia piedade no coração de Su Shen. Ele já havia dado a essas pessoas uma chance de viver. Su Shen trouxe o homem tatuado para a entrada do túnel da Caverna dos Anões. Muitos novos cadáveres estavam na entrada do túnel. Eram aventureiros que haviam entrado na caverna. Agora, eles foram mortos pela gangue do Tigre Negro, sem sobrar sequer uma peça de roupa em seus corpos. Também havia membros da gangue guardando a entrada do túnel, mas aos olhos de Su Shen, aquelas pessoas não eram diferentes de formigas. Meu senhor, eles não conhecem a situação na caverna, estão apenas seguindo ordens de cima. Meu senhor, por favor, poupe-os. O homem tatuado viu seus irmãos morrerem um após o outro e implorou. Su Shen balançou a cabeça. Se eu os poupar, o que acontece com aqueles que morreram nas mãos deles por causa da ignorância? Su Shen abriu caminho lutando para fora da entrada da caverna. Quando as pessoas lá fora reagiram e tentaram fechar o portão de ferro profundo, já era tarde demais. Ele é um dos 13 mestres de salão do Salão do Tigre Negro. O homem tatuado apontou para um homem e o apresentou a Su Shen. Agou, você realmente traiu meu Salão do Tigre Negro. O homem com bigode de guidão olhou para o homem tatuado liderando um jovem para fora da caverna, com um rosto extremamente feio. Su Shen já estava parado na frente dele. Por que vocês conspiraram com a raça Nan e prejudicaram seus próprios irmãos da raça humana? Su Shen colocou uma faca diretamente contra seu pescoço. O homem de bigode deu uma risada trágica. Eles são tolos querendo encontrar recursos na caverna dos anões, sem saber que eles são os nossos recursos. Todas as cavernas têm perigos, então é perfeitamente razoável que algumas pessoas explorando morram na caverna. Su Shen balançou a cabeça. Você mentiu. As pupilas do homem de bigode subitamente se contraíram. Antes que pudesse lutar, Su Shen decepou diretamente sua cabeça. Su Shen fechou a passagem da caverna dos anões. Sob a orientação do homem tatuado, ele seguiu direto para a base principal do Salão do Tigre Negro. Dentro do Salão do Tigre Negro, Su Shen moveu-se como se estivesse em um lugar desabitado. Você é o terceiro mestre de salão do Salão do Tigre Negro? Parado diante de Su Shen estava um homem idoso com cabelos grisalhos e um monóculo. Este era um especialista do 9º nível do Reino do Mar Espiritual. Jovem, não seja muito arrogante. O velho apertou os olhos, e uma cobra negra de 3 olhos apareceu atrás dele. Su Shen golpeou com sua faca, e a cobra negra de 3 olhos dividiu-se em duas, transformando-se em uma nuvem de névoa negra. O velho de repente cuspiu um bocado de sangue e voou para trás. No momento seguinte, o velho sentiu o pescoço frio. Eu tenho o direito de ser arrogante agora? O velho suspirou. As ondas de trás empurram as ondas da frente. O que você quer perguntar? Su Shen disse indiferente. Diga-me, por que vocês conspiraram com a raça Nan e armaram ciladas para a raça humana? O velho riu com vontade, não é nada mais do que lucro. Su Shen balançou a cabeça. Você está mentindo, mas eu não me importo com isso. Su Shen matou o velho e continuou mais fundo no Salão do Tigre Negro. O segundo mestre de salão não estava presente. Su Shen encontrou a localização do primeiro mestre de salão. O primeiro mestre de salão era um especialista do 5º nível do Reino da Alma Espiritual. Su Shen viu que a estátua adorada ali não era de um deus ou Buda, mas na verdade de um anão. Você está surpreso? O primeiro mestre de salão percebeu o espanto nos olhos de Su Shen. Então, com um toque de loucura, ele disse, a raça Nan é o deus do nosso Salão do Tigre Negro. O propósito da existência do nosso salão é servir a raça Nan, fornecer-lhes sacrifícios. Desta vez, não houve mentira. Su Shen pensou na família Jian, que se sacrificou por Dragon Xia por gerações, e fez uma pergunta. A raça Nan, uma raça tão fraca. Por que vocês estariam dispostos a se tornarem escravos da raça Nan? O primeiro mestre de salão riu, sua risada tingida de desolação. Você não entende nada. Por trás de todas as cavernas e cavernas celestiais existem deuses. Apenas a nossa raça humana não tem um deus por trás de si. Até a mais fraca raça Nan tem a proteção de um deus. A raça humana acabará sendo devorada e se tornará escrava de outros. Embora a raça Nan seja fraca com a ajuda de um deus, eles eventualmente se tornarão uma raça poderosa. Naquela época, nossa gangue do Tigre Negro, ao se submeter a uma raça favorecida por um deus, será capaz de preservar a última centelha da raça humana. O primeiro mestre de salão respirou fundo e murmurou. Eu te contei tanto apenas para que você morra com compreensão. Agora você pode morrer. Su Shen de repente achou aquilo risível e patético ao mesmo tempo. Deuses? Aqueles são apenas um bando de fracassados patéticos agarrando-se à vida. Por que as criaturas das zonas proibidas não forçavam a raça humana a acreditar nelas?
Isso é porque o único imperador em todo o universo hoje é da raça humana. Aquelas coisas que as criaturas poderosas das zonas proibidas não ousavam fazer. No entanto, eram consideradas abandonadas, consideradas fracas. Su Shen empunhou seu sabre, empregando a arte da lâmina da estrela polar. Um flash deslumbrante de luz de lâmina atravessou os olhos do primeiro mestre de salão. Todo o salão do Tigre Negro foi arrasado com um único golpe. Su Shen olhou para o homem tatuado ao seu lado. Você reconheceu minha identidade? Diante das palavras de Su Shen, o homem tatuado assentiu. Você é o filho do comandante Jian. Eu sei que não vou sobreviver hoje, mas eu sei que você pode ser capaz de mudar este mundo. O homem tatuado tossiu sangue murmurando suas últimas palavras. Tenha cuidado. Culto do Deus Celestial. Sob o olhar de Su Shen, o homem tatuado transformou-se em uma névoa de sangue. Capítulo 129. Seita do Deus Celestial. A destruição do Salão do Tigre Negro por Su Shen causou um enorme alvoroço, atraindo a atenção das forças de segurança da capital provincial. No entanto, quando eles chegaram, Su Shen já havia deixado o local. De quem exatamente é este trabalho manual aterrorizante? Os presentes olharam para o Salão do Tigre Negro, que se tornará uma ruína sem sobreviventes, e trocaram olhares perplexos. Havia um especialista de 5º nível estacionado no salão. O homem em uniforme militar curvou-se e pegou um pedaço de entulho quebrado. Poderia ter sido um especialista de 6º nível, classe rei, que atacou o Salão do Tigre Negro. Ele sentiu um que aterrador vindo dos escombros. A expressão do homem tornou-se gradualmente séria. Todos os especialistas de 6º nível no país Dragon Xia devem ser registrados. O surgimento repentino de um especialista desconhecido desse porte, se não fosse tratado adequadamente, poderia causar um desastre inimaginável. Investiguem. Devemos investigar a identidade deste especialista de 6º nível a todo custo. Toda a província H foi abalada. Ninguém sabia que quem causara toda essa comoção era um jovem cuja alma havia despertado há menos de um mês. Su Shen retornou à família Jian. Sua viagem à Caverna dos Anões e à gangue do Tigre Negro o fez perceber que este mundo estava longe de ser tão simples quanto imaginara. Velho Wu, você já ouviu falar de uma força chamada Seita do Deus Celestial? O velho Wu era o mordomo da mansão Jian. O rosto do mordomo Wu mudou subitamente ao ouvir as palavras de Su Shen, e ele disse solenemente, jovem mestre, como você soube da Seita do Deus Celestial? Su Shen disse calmamente, fiz uma pequena coisa e inesperadamente descobri o nome desta seita. Parece que você também a conhece, velho Wu. O mordomo Wu deu um sorriso amargo. Jovem mestre, esses assuntos não deveriam ser conhecidos por você na sua idade atual. No entanto, para você ter entrado em contato com essa seita, provavelmente não foi apenas uma pequena coisa. A seita do Deus Celestial é notória. Eles adoram deuses malignos e acreditam que todos os humanos deveriam ser escravos de raças estrangeiras para poderem sobreviver. Eles conspiram com raças alienígenas para massacrar sua própria espécie. Todos os anos, muitos indivíduos com superpoderes morrem nas mãos deles. Os membros da seita do Deus Celestial são poderosos e agem com extrema cautela, tornando-os difíceis de erradicar. Se o jovem mestre entrou em contato com pessoas da seita do Deus Celestial, você não deve ser enfeitiçado por eles. Vou informar ao mestre, e ele enviará pessoas para cuidar disso. Su Shen balançou a cabeça. As pessoas da seita do Deus Celestial já foram lidadas por mim. O mordomo Wu ficou atônito, sem saber sequer quando Su Shen havia retornado para o seu quarto. O jovem mestre disse que as pessoas da seita do Deus Celestial foram lidadas por ele. Deve-se saber que, para ser um membro dessa seita e ser qualificado para servir raças estrangeiras, o mais fraco entre eles possui força de 5º nível. O mordomo Wu sentiu que esse assunto era bizarro demais. No entanto, pouco tempo depois, uma notícia mudou sua percepção. O Salão do Tigre Negro foi destruído. Havia um vídeo quase imperceptível de uma figura restante na cena, mas o mordomo Wu, que viveu com Su Shen por mais de 10 anos, reconheceu o especialista de 6º nível, que destruiu sozinho o Salão do Tigre Negro à primeira vista. Não era ninguém menos que seu próprio jovem mestre. Após aprender sobre a seita do Deus Celestial, Su Shen sentiu cada vez mais que este mundo estava em caos. Originalmente, ele não queria se intrometer demais nos assuntos deste mundo. Agora parecia que poderia haver uma poderosa zona proibida nos bastidores tramando algo aqui. Um item que poderia fazer um especialista de uma zona proibida ir a tais extremos não deveria ser comum. Somado à sua alma misteriosa, Su Shen teve um pensamento aterrorizante. Talvez este mundo guardasse pistas relacionadas a um imperador. Su Shen começou a refinar pílulas medicinais e a cultivar usando-as. Logo chegou o dia da matrícula na mansão marcial. Em outras palavras, era o exame de admissão para a faculdade. Na direção da escola secundária número 1 da província H, um homem alto com olhos de tamanhos diferentes procurava por uma certa figura. Logo, ele o encontrou. Jian Shen, você finalmente apareceu. A expressão do jovem era de pura alegria. Hoje ele faria este antigo gênio cair na lama. Como filho único da mansão Jian, os ancestrais e pais de Su Shen haviam alcançado honras incrivelmente gloriosas. Ele sempre fora o filho favorito da escola, o centro das atenções. E ele, Yang Fei, era apenas um peixe pequeno no fundo. Talvez Su Shen não o conhecesse, mas ele conhecia este filho único da mansão Jian. Ele odiava o fato de Su Shen ser o centro das atenções, assim como agora. Quando Su Shen apareceu e a deusa que ele perseguira implacavelmente veio à frente para mostrar preocupação e carinho, o que feriu o coração de Yang Fei. Um lixo classificado como nota C, por que ele recebe tanto respeito? Não é apenas por causa dos pais dele? Sem os pais, ele é apenas um imprestável inútil. E eu, Yang Fei, sou um gênio de nota A, o futuro do país Dragon Xia. Yang Fei, que despertara um talento de classe A, só queria fazer uma coisa, e era pisotear completamente o antigo gênio sob seus pés. Infelizmente, do início ao fim, Su Shen nem sequer olhou para ele. Justo quando todos se preparavam para o exame de artes marciais, os líderes da escola número 1 apareceram subitamente. Yang Fei perguntou curioso e soube que uma figura formidável havia chegado à escola.
Pouco depois, Yang Fei viu muitos líderes escolares cercando um homem. Jian Shen, você está disposto a se juntar à minha mansão marcial de guerra? Minha mansão marcial de guerra promete lhe dar todos os recursos disponíveis, desde que você se junte a nós. O homem parecia um pouco monótono e taciturno, mas ao ver Su Shen, declarou diretamente o propósito de sua visita. A multidão ficou em silêncio. Podia-se ouvir o barulho de um alfinete caindo. Mansão marcial de guerra. Esta era uma das 10 maiores mansões marciais do país Dragon Xia. Quantos comandantes e marechais ela produziu em 2000 anos? Yang Fei mal podia acreditar que alguém da mansão marcial de guerra viria à escola número 1, aparentemente especificamente por Su Shen. Este era um evento sem precedentes. Poderia ser. Isso é poder? Meu talento de nota A Yang Fei ainda não é tão bom quanto um lixo de talento nota C só porque ele, Jian Shen, é da mansão Jian. Yang Fei cerrou os punhos. Mesmo com seu talento nota A, ele não tinha garantia de entrar na mansão marcial de guerra. Estudante Jian Shen, o que a mansão marcial de guerra pode lhe oferecer, minha universidade marcial da capital imperial também pode oferecer. Contanto que você se junte a nós, não terá que se preocupar com recursos. A taxa de mortalidade em nossa universidade também é muito menor do que na mansão marcial de guerra. Universidade marcial da capital imperial, a mansão marcial número 1 do país Dragon Xia. Agora, ela estava oferecendo tais condições para Su Shen. O rosto de Yang Fei era uma mistura de verde e roxo. Ele estava muito indignado. No entanto, isso não era o fim. Logo, a Universidade Marcial da Capital Demoníaca, a Universidade Marcial do Dragão Azul, a Universidade Marcial da Tartaruga Negra, e até a Universidade Marcial do Pássaro Vermelho, que nunca recrutava homens, enviaram pessoas para recrutar Su Shen a todo custo. Diante do recrutamento dessas universidades marciais, Su Shen ainda escolheu a mansão marcial de guerra. Su Shen partiu com o pessoal da Universidade Marcial de Guerra, dirigindo-se para lá. Apenas os muitos estudantes, ainda com olhares perplexos, permaneceram. Agora mesmo, parecia que todas as 10 principais mansões marciais vieram competir para que Su Shen entrasse nelas. Eles nem precisavam do exame de artes marciais? Admissão direta. Esta foi a primeira vez na história do país Dragon Xia. Capítulo 130. Mansão Marcial de Guerra. Nesta vida, o pai de Su Shen se formou na mansão marcial de guerra, seu avô se formou na mansão marcial de guerra, seu bisavô se formou na mansão marcial de guerra. Seus ancestrais, geração após geração, se formaram ali e morreram no campo de batalha. Su Shen ainda assim escolheu a mansão marcial de guerra. O fato de as 10 grandes mansões marciais virem recrutá-lo foi um tanto inesperado para Su Shen, mas também estava dentro da razão. Uma força tão grande não era tola. Talvez o fato de ele ter aniquilado sozinho a gangue do Tigre Negro não fosse mais um segredo aos olhos daqueles figurões. Um especialista de 6º nível, mesmo que não fosse verdadeiramente de 6º nível. Sua habilidade de aniquilar sozinho a gangue do Tigre Negro já indicava um potencial ilimitado. A mansão marcial de guerra foi construída dentro de uma caverna do céu, onde todas as criaturas da caverna haviam sido massacradas pelos especialistas da mansão. Sendo capaz de se classificar entre as 3 melhores mansões marciais do país Dragon Xia, sua fundação era profunda. Ilhas grandes e pequenas flutuavam no céu, parecendo bastante imponentes. A mansão marcial de guerra alocou a ilha com o que de origem mais rico para o cultivo de Su Shen. Su Shen conheceu o senhor da mansão marcial de guerra. Eu não esperava que o neto do velho Jian estivesse tão crescido agora. O senhor da mansão era um homem de meia idade, aparentando ter apenas cerca de 30 anos. Sua idade real poderia ser várias vezes essa. Se o velho Jian soubesse que o neto dele ainda assim se juntou à minha mansão marcial de guerra, ele provavelmente lutaria comigo até a morte. O senhor da mansão riu de forma autodepreciativa, com os olhos cheios de alívio e relutância. Su Shen balançou a cabeça. Se o vovô soubesse da minha escolha, ele estaria apenas aliviado. O senhor da mansão sorriu. Criança, boa criança, minha mansão marcial de guerra deve à sua família Jian. Não se preocupe, mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, não deixarei a linhagem da sua família Jian terminar. De agora em diante, você é um membro da minha mansão marcial de guerra. Aqui você terá os melhores professores para instruí-lo na melhor técnica de cultivo. Os melhores fluidos nutrientes para o cultivo e os professores mais fortes para levá-lo à caverna do céu para provações. Su Shen assentiu, embora não precisasse da maioria dessas coisas. A razão pela qual ele estava disposto a se juntar à mansão marcial era que ele ainda tinha seus próprios objetivos. Logo, o mentor levou Su Shen para escolher uma técnica de cultivo. Antigos pilares de pedra apareceram diante de Su Shen. Runas estranhas estavam esculpidas nos pilares. Essas runas eram as técnicas de cultivo coletadas pela Faculdade de Guerra. Algo similar à antiga estela do espírito profundo da terra sagrada do mistério celestial, exigindo que a pessoa entrasse e compreendesse a técnica baseada em sua aptidão. No entanto, Su Shen não reconheceu aquelas runas estranhas, o que o surpreendeu. Deve-se saber que ele estava familiarizado com as coisas da Era Antiga, mas agora ele não reconhecia aquelas runas. Isso só poderia significar que os pilares de pedra coletados pela faculdade vinham de uma era ainda mais antiga que a Era Antiga. Su Shen fechou os olhos. Embora não reconhecesse aquelas runas com seu entendimento do domínio do Dao, ele podia compreender instantaneamente tudo apenas tocando o as. Todas as técnicas de cultivo não guardavam segredos diante dele. Para a pequena decepção de Su Shen, as mais fortes dessas técnicas eram apenas de 8º nível. As técnicas eram antigas, mas comparadas às técnicas do domínio do mistério celestial, ainda eram um pouco inferiores. Para técnicas abaixo do nível santo, após centenas de milhões de anos, as melhorias feitas por forças poderosas tornaram cada era mais forte que a anterior. Acima do nível santo, não houve muita mudança. Su Shen compreendeu uma técnica de cultivo de 8º nível, fazendo a estela antiga vibrar, alarmando mais uma vez os oficiais de alto escalão da mansão marcial de guerra.
Su Shen não escondeu e informou aos oficiais sobre a técnica de cultivo de 8º nível. A técnica não era de muita utilidade para ele. Su Shen não hesitou em copiar a técnica e doá-la para a mansão marcial, inclusive completando cuidadosamente as falhas na técnica, tornando-a infinitamente próxima das técnicas de nível Nirvana do domínio do mistério celestial. Desde seu primeiro dia como estudante, ele foi promovido a major-general. Su Shen, enquanto isso, cultivava a arte de nivelar os céus. No entanto, em menos de 2 meses, a reclusão de Su Shen foi interrompida. Aquele é Jian Shen? O filho do tio Jian? Su Shen olhou curioso para o jovem que veio à sua porta, parecendo ter apenas 16 ou 17 anos, mas cheio de espírito heróico. Meu nome é Long Yu Tian. Eu me juntei à mansão marcial de guerra com a pontuação mais alta no Exame Nacional de Artes Marciais. É tudo para desafiar você. Long Yu Tian bloqueou o lado de fora da ilha. Su Shen assentiu. Então ele abriu a barreira de energia, bloqueando Long Yu Tian. A força de Long Yu Tian era muito boa. Jovem, ele já possuía força de 4º nível, pertencendo ao tipo de prodígio que desperta naturalmente seus espíritos de alma. No entanto, Su Shen não tinha intenção de aceitar este desafio. Por 4 meses consecutivos, Su Shen sucessivamente rompeu para o pico do reino da alma. Neste momento, seus recursos de cultivo estavam esgotados, e seu corpo divino de nivelar os céus também havia ativado 1/10. Su Shen planejava descer pessoalmente à caverna do céu para encontrar recursos de cultivo. O corpo divino consumia recursos demais. Se continuasse, ele poderia esgotar todos os recursos de cultivo de toda a mansão marcial de guerra. Su Shen olhou para fora e descobriu que Long Yu Tian, que estivera lá 4 meses atrás, ainda não havia partido. Jian Shen, você finalmente saiu. Long Yu Tian viu Su Shen aparecer e o olhar sonolento que tinha agora há pouco sumiu instantaneamente, substituído apenas por uma onda de intenção de batalha. Eu esperei por você por 122 dias, 13 horas, 34 minutos e 47 segundos. Eu finalmente esperei você sair. Eu quero desafiá-lo. Desta vez, você não pode me recusar de novo. Su Shen. Desta vez, Su Shen não recusou o desafio de Long Yu Tian. No corpo dele, ele viu um pensamento puro de Dao marcial. Isso o fez admirá-lo grandemente. Faça seu movimento. Os olhos de Long Yu Tian brilharam e ele rugiu. Então, seu corpo foi coberto por uma camada de escamas roxas. E o espírito de alma que apareceu atrás dele era um dragão divino aterrorizante coberto de poder de relâmpago. Uma pessoa e um espírito de alma fundindo-se em um só. Esta foi a primeira vez que Su Shen viu isso. A figura de Long Yu Tian brilhou e desapareceu, transformando-se em uma luz roxa, chegando diante de Su Shen. Ele golpeou continuamente, e o poder aterrorizante desencadeou fenômenos celestiais. Não era inferior a algumas poderosas habilidades marciais. Isso fez Su Shen mudar um pouco sua visão sobre o Dao dos espíritos de alma. Ainda havia méritos nele. Encarando o ataque aterrorizante de Long Yu Tian, Su Shen não se esquivou nem evitou, acenando levemente com a palma da mão. Long Yu Tian foi arremessado contra o chão como uma bala de canhão. A lacuna era simplesmente grande demais. Su Shen deu 2 passos pelo ar, chegando diante de Long Yu Tian. O jovem lutou para ficar de pé, cambaleando, mas não havia sinal de decepção em seus olhos, apenas entusiasmo infinito e intenção de batalha. Jian Shen, de agora em diante, você será o meu objetivo. Você é realmente forte demais. Eu nunca vi ninguém que pudesse bloquear um dos meus movimentos, mas eu não pude sequer bloquear um dos seus. Com você como meu objetivo, eu, Long Yu Tian, definitivamente me tornarei mais forte. Su Shen atirou um objeto redondo e esférico. Long Yu Tian o pegou instintivamente, olhando curioso para o objeto em sua mão. Tome. Isso pode curar seus ferimentos. Long Yu Tian o engoliu de uma vez, sem suspeitar que Su Shen o prejudicaria. De agora em diante, você é meu seguidor. Long Yu Tian. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!